Luva pneumática. Gente, qualquer coisa, me chamem, que eu não consigo ver o chat quando eu estou no guia aqui de apresentação. Então, a luva pneumática é um exoesqueleto robótico, vestível, flexível, como uma luva, não sei quem já experimentou, né? Ela tem esse acionamento por ar comprimido, então ela tem um sistema pneumático, quando joga o ar, a mão fecha, quando puxa o ar, a mão abre, joga o ar, fecha, puxa o ar, a mão abre, então ele tem, esse é o acionamento dela, e ela é acoplada, né, vestível nesse lado mais afetado, e ela realiza vários movimentos, depende do modelo, ela vai ter mais, embora cada vez está tendo mais modelos que fazem tanto flexão e extensão, quanto seletividades de dedos. Eu vou trazer o modelo para vocês. Então, ela vem sendo desenvolvida, eu peguei ali e fui atrás, assim, desde os primeiros estudos ali, desde 2011, 2012, 2013, que dá um exemplo de uma equipe de pesquisa, como é que foi um dos primeiros modelos de 2013, depois começou a desenvolver, como é que começaram a desenvolver essa parte, o mesmo grupo de pesquisa, mas desenvolvendo, mas o objetivo era o mesmo, fazer diversos tipos de preensão ali com objetos. A princípio, pensando pode numa substituição também de movimento, mas depois e cada vez mais pensando numa reabilitação, não é uma prótese para substituir o que falta aqui, nesse caso que a gente estou trazendo para vocês. É para fornecer feedbacks de movimentos, é uma estratégia periférica também, para fornecer esses estímulos e movimentos e aprendizado motor. Então, tem vários estudos dela associada à realidade virtual, achei muito legal esses estudos aqui. Só que, assim, tem vários estudos, mas não tem muito. É diferente de todas as outras estratégias e ferramentas que eu falei até agora. Eu tive muitas evidências, que está nos guidelines, quando no nível A de evidência. A luva robótica ainda não. Tem esses estudos que eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem podem ver cada um deles, que movimento que fazia. Às vezes muda um pouquinho o modelo só, se tinha esse tecido mais por fora, se não, só tinha a parte pneumática ali aparente, às vezes muda o modelo, mas era basicamente os mesmos movimentos, para a mesma função, e os estudos estão sendo mais na área de pós-AVC, e tem um pouco mais do que esses que eu passei, mas não é tantos, assim, apontar, já tá dentro dos guidelines. Nessa revisão sistemática, que o bacana da revisão sistemática é que ela pega tudo, ela nos dá ela nos facilita o nosso trabalho, vai direto à revisão, e não fica procurando tudo que nos últimos anos tem falado sobre a luva pneumática, o Groves, né? A revisão sistemática já vai trazer ali todos os estudos, assim, da última década, né? Então, nessa revisão sistemática, ela colocou vários estudos que está tendo nessa última década. O que nos chama a atenção? Ainda são estudos com poucos pacientes, são poucos pacientes em cada um deles. Alguns apresentaram uma melhora bem substancial, que apareceu em avaliações como a Jefferson, né, de atividades, o teste dos blocos, dessa função manual, então, tem alguns, a Fugmeyer também, da função manual, então teve melhora, mas ainda para a gente estar indicando isso, ainda a gente diz que é uma literatura muito limitada, sabe? Ainda precisa de mais estudos. A gente parte do raciocínio de que sim, a luva dá um feedback, né, um feedback sensorial, ela dá um feedback ali, motor, proprioceptivo para o paciente. Então, na parte da clínica que eu já usei na clínica, com certeza achei positivo usar com paciente pós-AVC, mas não é o que eu vou sair dizendo para vocês, assim, gente, vamos lá, todos os pacientes vamos usar, diferente, porque eu quero me basear mesmo em evidências. Então, eu estou esperando mais estudos ainda sobre a luva pneumática, sabe? Agora, para venda, gente, nossa, já tem muito venda, né? Você entra, você acha muito para venda, eu vou mostrar para vocês, né? Nos estudos que eu mostrei ali para vocês na revisão sistemática, o que eles falam, né, nos trazem indicação? Para favorecer aprendizado motor, para ganho de função, para melhorar as habilidades, estimular a propriocepção. Ela faz uma compressão também, né? Compressão, a gente sabe que já tem uma evidência, né? Então, a luva pneumática pode ser uma tecnologia que pode ser associada à reabilitação, utilizada em treinos específicos de tarefa, e é um recurso interessante, que fornece um feedback multimodal, sinestésico, sensorial, motor e visual para o paciente. Então, isso no membro afetado, né? Então, para a vestimenta da luva, e tem que ter uma mobilidade articular, tem que ter uma mobilidade,
Tem que ter essa ADM e um tônus que permita também essa vestimenta. Se tiver um Ashore 3, 4, não vai conseguir, a luva não vai conseguir executar os movimentos e às vezes não vai conseguir nem vestir, né? E aquela paciente que tinha essa deformidade ortopédica, né? A luva não ia nem parar na mão dela. Então, além de observar a integridade da pele, o tamanho da luva adequado, tem tudo isso que tem que ver. Eu acho uma responsabilidade, assim, o paciente chega para mim, que luva que eu compro, isso aqui, eu vou passar todas as informações para o paciente e ele escolhe. E ele escolhe, porque eu acho que, e também hoje em dia estão comprando muito às vezes pela Shopee, e usa 1, 2 meses já estraga. Daí, quer que me indicou comprar pela Shopee, entenderam? Então, eu gosto de passar várias opções, vários lugares, e se ele realmente quer comprar, se é uma possibilidade, um paciente que, na fase subaguda, ali pós-AVC, que vai proporcionar uma repetição também fora do ambiente de terapia, vai aumentar a intensidade, a dose da reabilitação, fazendo uso desse dispositivo na casa dele. Ele tem recurso financeiro, eu falo, olha, quer tentar? Então tem esse lugar, então o senhor usa dessa forma, entenderam? Então, a aplicação, como é que a gente pode utilizar na prática clínica, né? Como é que eu já utilizei? Seja para movimentos específicos, o paciente prestando atenção, tentando reproduzir aquele movimento junto com a luva, seja no treino específicos de tarefas, associado e combinado com outras terapias também, como a corrente elétrica, dá para usar junto com o FES ou um TENS. Terapia espelho, dá para usar ela como terapia espelho, usando a caixa espelho, ou só com as duas luvas, porque tem modelos que você compra que já vem a luva espelho, que eu vou mostrar. Você pode usar também associada à realidade virtual, que nem tem estudos, com óculos, né, se você coloca um jogo, assim, um paciente jovem já fazia isso, é estimulante, é motivador, é engajador, e a luva que dê esse feedback, porque a luva você pode colocar manual, que daí você dá o movimento, e associada a interfaces também dá para usar a luva pneumática. Então, o que eu estava falando já, deixei mais detalhados para vocês terem isso guardado no material de vocês, né, com o uso dos próprios movimentos, que é o flexão, extensão em massa ou dissociação de dedos, associado a treinos específicos de tarefa e associado a outras estratégias, combinado com outras terapias. Então, vou trazer aqui alguns exemplos da aplicação na clínica. Primeiro, para vocês verem, né, para quem ainda não teve muito contato, ela é confortável, só tem que cuidar, assim, eu fico um pouco atenta se ela vai manter a integridade do arco palmar, pensando numa mão, às vezes, flácida, porque a musculatura da gente, ela mantém o arco palmar, digamos, devidamente posicionado. Às vezes, uma musculatura mais enfraquecida gera instabilidade articular, então isso pode desmontar o arco palmar, às vezes falam, ou pode trazer deformidades aí para o arco palmar. Então, se um paciente tem uma musculatura enfraquecida, só para ver se o movimento, a velocidade que você coloca a luva, se vai respeitar a ADM correta e um arco palmar da mão do paciente. Para aprendizado motor, tem que ter atenção, o paciente tem que estar observando, tentando fazer junto, prestando atenção na sensação do movimento. Quer dizer, o paciente sente o movimento, tenta fazer junto. Quando eu tenho uma paciente jovem, que ela queria comprar, ela e a avó, e eu falei, vamos testar. Eu peguei a luva, coloquei na mão dela, fiz ela sentir o movimento, fiz ela testar, expliquei tudo, como seria, né, o que seria adequado ela, se for comprar para usar em casa. No caso dela, eu vi que seria benéfico ela ter esse dispositivo para também usar em casa, porque às vezes ela faz um tempo a paciente que eu falei que tinha que imaginar pegando o Nescau, antes de tomar o Nescau, né, a prática mental. Ela faz um tempo de prática mental em casa, e depois ela faz um tempo de uso da luva. Isso é benéfico, isso é aumento de repetição, e ela faz isso todo dia, isso é aumento de dosagem, então é um recurso que pode favorecer um paciente que ainda tem poucos movimentos. Então, só para vocês verem como é que chega a luva. Cada modelo tem um equipamento, aqui, hoje em dia estão vendendo uns pequenininhos, aqui eu estava com o maior, né, uns menores, que você pode ajustar a força, o tempo, que vai ficar o tempo de abrir, 10 segundos, 5 segundos, tempo que leva para fechar, dá para ser ajustado, e tudo isso, tendo equipamento, você testa, né, tem uma liberdade de você, ainda não conheço, mas o meu paciente já comprou. Pede para ele trazer para você, pede para ele te mostrar, usa com ele, daí já mostra possibilidades, que às vezes ele tem, mas em casa ele fica lá usando passivamente. Então, pede para ele trazer, para ele te mostrar, para você também dar ideias para ele de como usar. Então, aqui eu estou usando com objetos, que nem os estudos lá mostram, né?
associada a um treino. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui com essa paciente, estou pedindo para ela sentir, no começo a gente fala um pouco mais, depois a paciente, né, eu vejo que ela está com atenção, eu vou falando mesmo, mas sinta o movimento, abra a mão junto, puxa o cotovelo, puxa, agora distancia do copo, tira a mão de perto do copo, presta atenção na mão abrindo, abre a mão. Isso, muito bem, daí assim a gente vai indo junto, né, vai usando ela junto com a tarefa. Essa paciente, ela tinha aplicado toxina, então ela estava assim ela diminuiu a espasticidade, porém a gente tinha que trabalhar aquele fortalecimento, sabe, do bíceps, que ela tinha espasticidade em tríceps, bem acentuado. Então ela tinha uma fraqueza muscular, até ia ser bacana eu colocar um fez aqui com ela, mas eu estava ainda treinando, mostrando para ela, mas um fez em bíceps, para uma corrente que a gente fala excitomotora, para gerar contração ali em bíceps, ia ser bacana também associar a neuroestimulação por corrente elétrica. Então pode ser usado, esses estudos que eu trouxe para vocês, né, que eu tenho percebido também, para ganho de função, habilidades e aprendizado motor, e é importante o paciente manter a atenção, a sensação, ao movimento e auxiliar na tarefa que está sendo realizada com a aluna. Ele tem que estar atento, ele tem que estar ativo nessa tarefa. Então, isso explicar para o paciente é importante. E se você vê que o paciente está, naquele dia não dormiu muito bem, está cansado, já dei um exemplo para outros métodos, né? Então, a gente dá uma pausa, toma uma água, conversa sobre alguma coisa, descontrai um pouco e volta a atenção. Sabe, essa pausa é importante também. Então, porque essa concentração que a gente está pedindo para o paciente, para o aprendizado motor, é fadigante, é desgastante. Mas conforme ele vai pegando o jeito, né? Então, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Como funciona a luva robótica da Easy Estética? É necessário ligar o aparelho na fonte de energia. Conecte também o cabo de ar da luva no aparelho compressor. Depois ajuste a luva na mão. Você pode usar essas alças de ajustes para frisar melhor a sua luva. Para ligar, basta apertar o botão do meio. Na primeira função, você poderá fazer exercícios de flexão e extensão dos dedos. Você pode aumentar o ritmo dos movimentos ou diminuir. Para usar a luva espelho, você precisa colocá-la na mão não afetada. Então, ao fazer a flexão e extensão dos dedos, a mão afetada irá copiar os movimentos. A luva é uma ótima auxiliadora para tratamentos fisioterapêuticos. Você também pode usá-la para estimular a mão pegando e soltando objetos. Você poderá usar as válvulas para exercitar os dedos de forma individual. Basta girar as válvulas na horizontal para fechar a passagem de ar.
Ou girar na vertical para abrir a passagem de ar. Eu quis trazer esse modelo que tem a válvula. É uma válvula que você fecha, você depende de ali tem a fotinha. Você precisa fechar a válvula para que abrir, fechar a válvula, para que faça movimentos só naquele dedo. Você fecha as válvulas e abre o dedo que você quer. Tem esse modelo que se você deixar todas as válvulas abertas, ela vai fazer só flexão e extensão. Você vê que tem menos cabo aqui no braço. E tem um modelo que não, que tem 5 cabos e não tem válvula, que é esse aqui de baixo ali na foto. O próprio aparelho já vai fazer tanto flexão e extensão, quanto a seletividade de dedos e movimentos de preensão. Eu acho mais bacana, esse que eu estou usando com a paciente, é esse que não precisa fechar válvula, ele já é os cabos e o aparelhinho já faz essa seletividade, esses movimentos de dissociação de dedos, no próprio programa, no botãozinho que eu coloco, não preciso ficar indo de válvula em válvula, só para vocês verem essa diferenciação. E aquele modelo que eu estou usando com a paciente, eu não preciso usar ele ligado direto na tomada. Então, esse que eu trouxe do vídeo, ele é diferente nesse sentido, ele coloca na tomada, ele tem a válvula. Então, só para vocês saberem que existe vários modelos, não tem como eu dizer qual que é melhor, qual que é do que o outro, né, eu vou fazer o que eu usei ali, mas no geral eles são iguais no sentido dos movimentos. Se ele tem a válvula, ele vai poder ter movimentos seletivos, que você pode abrir e fechar as válvulas. Se ele tem os 5 cabos que passam o ar, você coloca no aparelhinho ali o programa que faz a seletividade, associação de dedos, o programa que você quer fazer o movimento. E ali ele fala também da luva espelho, vocês viram que ela tem um sensor ali na palma, você aperta a mão com a mão menos afetada, e a mão mais afetada vai fazer o mesmo movimento ali de flexão de dedos. Isso aí é bacana também de fazer uso com a caixa espelho, ou até sem a caixa espelho, né, mas tendo atenção e olhando para aquele membro, eu prefiro colocar dentro da caixa espelho, mas não precisa necessariamente. Como eu falei, não dá para dizer que é melhor, qual que é melhor um do outro, tem tem poucos estudos ainda sobre a luva em si, então a gente está esperando desenvolver agora para vender, tem muito para vender, tem paciente que está comprando, adquirindo, e no geral, você cuidando das precauções, qual que é o tônus daquele paciente, permite a vestimenta, qual que é a integridade da articular ali, do arco palmar, permite a vestimenta, o paciente vai ter atenção na tarefa, então vai atingir o objetivo que eu quero, se é aprendizado motor. Daí eu acho bacana utilizar e ser um recurso, uma tecnologia a mais no meu ambiente de reabilitação. O paciente tem condição de adquirir, mas daí ele vai correr o risco, né, porque é um produto chinês, não tem um produto brasileiro ainda, até vou mostrar uma empresa que está tentando trazer para o Brasil. Não é assim regulamentado pela Anvisa e já é produzido no Brasil. Então, assim, o paciente vai correr o risco, como eu, terapeuta, corro o risco quando eu resolvo comprar, que vem, às vezes não, quer dizer, mas vem, às vezes da China, você não vai ter, como é que falam, o período ali de... Esqueci, gente, tem um período ali que se o produto estraga, você pode pedir troca, né? Esse que vem da China é mais complicado. Então, depende de onde compra. Então, só um exemplo aqui da... Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Arfa wala naam tera, kun fayakun hai kaam tera. Arfa wala naam tera, kun fayakun hai kaam tera. Ele vai reproduzir o movimento, que é aquele que a gente busca, né, ativação aí de neurônios espelho. Modelos, tem diversos, como eu falei, tem como dizer qual é melhor ou pior, de diversos valores, se procurar. A minha paciente comprou, ela pagou em torno de, ela falou que 700 e poucos reais, mesmo foi 799, por aí. Mas tem já modelos mais caros. E tem essa marca que está tentando trazer para o Brasil. Me falaram, assim, que esse daqui que tem como se fosse uma realidade virtual associada, né, que mostra ali na tela o avatar, digamos, da mão ali, né, tem essa realidade social associada,
Esses me disseram que era em torno de uns 10 mil, não sei se alguém souber, me disseram, não tem dinheiro para comprar, mas por que eu falo isso? Porque eu já estive num lugar de trabalho que um dia falaram para o setor de TO, gente, façam um projeto do que vocês acham que ia ser interessante, de adquirir de tecnologia, a gente tentar apoio de parceria público-privada, então façam um projeto que vocês acham que ia ser bacana na TO, ter aqui no setor de vocês. Eu lembro disso, e naquela época a gente já falou de games, jogos de realidade virtual e tal. Naquela época, hoje eu ia levar ainda mais. Então eu acho bacana vocês saberem que dependendo do lugar onde vocês estão, ou um dia vierem a estar, ou levar para a clínica de vocês abrir a clínica de vocês, consultório de vocês, na prática de vocês saberem que existe isso. E que às vezes vocês podem ter um lugar ali, que vai ser num lugar que tem essa possibilidade desse investimento também, né? Então é importante saber. Então eu gosto de ter uma noção mais ou menos, mas é que essa marca diz que está em conversa, espero que tenha alguma que consiga vir e produzir dentro da nossa realidade brasileira, com manual em português, é isso que eu quero dizer, né? E também é usado na pediatria, daí associado a jogos. Então, nesse site dessa empresa, eles colocam até, né, associado ao treino específico de tarefas, e ele fala sobre como você pode utilizar, como já falei, esses movimentos passivos ali, extensão, flexão, seletividade de dedos, a terapia espelho, treino específico associado a jogos, né, um treino mais cognitivo, um refinamento ali dos movimentos de dedos. E é bacana que no próprio site fala, né, que essa intervenção, ainda não tem tanta pesquisa, até nesse site eles colocam alguns estudos, né, mas eles falam que essa intervenção, apesar de ser periférica, ela tem uma repercussão a nível do sistema nervoso central. E até ele fala um pouco dessa questão ali neuromuscular, promove a movimentação neuromuscular, pode ser uma terapia robótica também, né, ele traz várias situações ali. E pode ser uma estratégia até cortical, quando o paciente tem que fazer o uso ali também da imaginação, então ele fala disso, pode ser uma estratégia também perceptual, então vai dar esse estímulo também cortical. Fernanda, pode falar, deixa eu ver só um pouquinho aqui que a Maria Vitória escreveu. No caso da luva, não tem protocolo específico para ser seguido. Não tem ainda. Vai depender da análise da atividade que vai ser utilizada e dos limites da repetição do paciente semelhante à terapia espelho. Exatamente. Olha o raciocínio clínico dela aqui. Olha o raciocínio dela. É isso aí. Vai depender. A pergunta dela já tem uma resposta, para falar a verdade, né? A pergunta já dá com a resposta. Não tem mesmo ainda um protocolo definido. Vai depender, assim, do que eu quero com aquele paciente. Eu quero aprendizado motor. Eu vou vendo as tolerâncias daquele paciente, aqueles mesmos objetos que eu usei na prática mental, que ele trouxe da casa dele, depois eu usei na terapia espelho, e depois eu usei na luva. Olha que bacana, gente, também. Então, vai depender do paciente, vai depender do que eu quero de objetivo, se é objetivo de aprendizado motor, tem que ter um nível atencional também. Se o paciente vai fazer em casa, você monta o protocolo dele, você monta, o senhor vai começar com 3 tarefas, levando esse objeto até o rosto 5 vezes, vai prestar atenção, soltar o objeto com a luva e afastar o braço da luva, fletir o cotovelo e trazer para próximo do corpo. Então, você pode estabelecer o protocolo com o teu paciente, e vou começar com esse protocolo, e o paciente também vai fazer em casa, se ele tem a luva, lógico, né? E depois você vai alterando esse protocolo, vai aumentando o número de objetos, vai pegando com o paciente de pé, pegando objetos da pia e colocando num cesto, como se fosse, tirar a louça lavada. Pega objetos que tá na pia e vai colocar num cesto, usando a luva pneumática ali, com ativação manual, porque dá para fazer ativação manual. Vou falar das ativações, Fernanda. E os que eu testei não tinha espacidade, porque ela tinha aplicado até era mais extensores, né? Ela tinha muito pouco de mão. Ela tinha aplicado a toxina, então ela estava bem flácida, até pode dizer, praticamente. E não tinha espacidade. A outra paciente era muito leve quando eu testei a Ashore em extensores de dedo, muito leve. Daí o que eu falei para ela? Falei, olha, você tem um pouco de espacidade aqui, tô sentindo uma resistência. Quando você for usar a luva em casa, você faz o movimento ser mais, não ser tão rápido, porque se fizer um movimento rápido, vai ativar a espasticidade. Então, foi o único caso. Eu falo pelo meu raciocínio de outros pacientes que a espasticidade atrapalha colocar um exoesqueleto da interface. Então, eu já entendo que a espasticidade, você não consegue, às vezes, colocar um exoesqueleto lá na interface, porque a interface faz esse movimento, eu vou mostrar amanhã para vocês, o exoesqueleto da interface cérebro-máquina. Lá eu já tive vários que a espasticidade atrapalhou, tem que falar, vai fazer uma gestão também dessa espasticidade com a toxina e retorna aqui pra gente, para usar a interface primeiro. Então, lá eu já vi que atrapalha. Se o movimento é rápido, dificulta.
Então, se o paciente com Ashworth 3, 4, e você colocar uma luva, um exoesqueleto vestível, ou um exoesqueleto da interface, e fazer esse movimento brusco, ele vai ativar o reflexo ali de estiramento. Então, pode atrapalhar. Eu vou falar disso aqui quando eu falo das precauções, dos impeditivos, pode atrapalhar a espasticidade. Mas não tive um paciente espástico ainda com a luva, eu tive com o exoesqueleto vestível, que é a luva pneumática, mas eu já tive com o exoesqueleto da interface. 还记得年少时的梦吗？像个永远不凋零的花。 Só um exemplo ali, né, com o uso da luva espelho. Essa aqui é a marca que eu falei que está em conversa, estamos desenvolvendo. Falei da luva, e talvez estava tentando vir para o Brasil. Então, é mais usando num contexto ali, que me parece hospitalar, clínico, mas me parece. Agora, os cuidados com a luva. Eu acho complicado que não dá para lavar, diferente dos outras coisas que eu uso, sabe? O paciente passa a higienizar a mão antes de fazer o uso da luva, se você vai usar com vários pacientes, às vezes fazer sempre essa limpeza da mão do paciente antes e depois. Não é o que dá para mim colocar para lavar, isso que eu acho complicado, dependendo do contexto que vai utilizar, hospitalar, eu já acho difícil. Você colocar uma luva hospitalar na mão do paciente antes, né? Tirou a gravidade ali. E sustenta, né? Tá sustentando aquele ombro. Eu achei bacana esse exercício aqui, ó. A faixa ali sustentando. Então ele vai dando aquele movimento. Pense que isso é nível cortical, gente. Um paciente que não ia estar usando esse braço, olha só. Lembrando que a neuroplasticidade, ela é dependente de atividade, ele está fazendo uma atividade aqui. Está tendo ativação cortical. Se ele tiver com nível atencional ali, é excelente. Um paciente flácido. Ia ser bacana usar um paciente flácido? Então, apesar de ainda não terem muitas evidências, assim, eu, no geral, acho um recurso bacana, só tem que tomar alguns cuidados. Paciente flácido que tem tendência à hiperextensão de metacarpo falangiano, olha o que eu estou mostrando aqui. A paciente que tinha tendência à hiperextensão de metacarpo. Quando estende demais a metacarpo, as interfalangianas faz o quê? Flexiona. Então, uma tendência a ir desenvolvendo garra. É o mesmo exemplo daquela senhora que eu falei, 20 anos pós AVC. Ela ficou fazendo tanto isso aqui em casa, ó, ela ficava assim, ó. Ela falou, mas me falaram há 20 anos atrás que eu tinha que alongar. Mas ela alongou tanto aqui, uma musculatura enfraquecida, com uma instabilidade articular, que gerou uma flexão, uma extensão exagerada de metacarpo e uma flexão de interfalangianas. Então, na luva, tem que tomar cuidado com o paciente que tem essa fraqueza, você testar com ele e você ir até um limite que não faça essa hiperextensão exagerada de metacarpo. Tudo que o paciente faz e treina repetidas e repetidas vezes está gerando um engrema motor, um aprendizado motor, um caminho neural daquele movimento. Então, é necessário o terapeuta estar atento ao cuidado com adequado alinhamento articular, a manutenção adequada do arco palmar durante a mobilidade da luva. Então, a paciente com uma hiperextensão de metacarpo falangiana, ela está sendo aqui orientada ao cuidado com a adequada DM para evitar deformidades e depois acaba gerando uma questão ortopédica, né? Já não é mais nem a neurológica. Então, tem que cuidar se não está indo para um excesso, olha ali, ela estava indo para um excesso de hiperextensão. Falei para ela, pelo amor de Deus, você não me faz isso aqui em casa, não me deixa fazer isso todo dia em casa. Depois ela falava, ai, Kelly, eu estou cuidando. Eu mandava foto e tudo, ela melhorou muito. Então, ela investiu o que estava possível ao alcance dela, de fazer na terapia, de repetir em casa, de conciliar com o uso de outros recursos. Ela só precisou dessa orientação, senão ela poderia ter desenvolvido ali uma deformidade. Então, respeitar o alinhamento articular é importante. Cuidado com a hiperextensão de metacarpo, cuidado com o paciente que tem tendência à espasticidade, movimentos muito bruscos e rápidos. Cada modelo vai dizer os seus tamanhos, né? Então, eu passo lá para o paciente, que nem no caso dela, eu tenho condição de comprar, eu tive AVC há pouco tempo, eu li sobre neuroplasticidade, ela era muito informada, falei, então, ó, tem esse lugar, tem esses lugares que vende na internet, você pode pesquisar, e ela comprou, para ela deu super certo.
Então, ela viu a medida, só que a gente percebeu, assim, que a medida, não sei se é por ser vindo de fora, né, uma medida um pouco pequena, assim, mas ela usou, deu certo no tamanho, mas eu achei ainda meio justo, pra falar a verdade. É que nem quando compra roupa da Shopee, gente, não vem um número meio pequeno, mesmo que você pede o teu tamanho. Então, às vezes parece que tem um pouco disso. Mas é algo que, como diz, é recente, né, eu creio que ainda vai desenvolver muito e vai vender muito, tá vendendo já. Vai desenvolver muito. E eu espero que, na verdade, que tenha mais pesquisas ainda sobre isso, sabe? Para a gente poder indicar e usar mais tranquilamente ainda na nossa prática clínica. Então, os cuidados, higiene, asepsia da mão antes da colocação, a colocação adequada, evitar extensão da metacarpofalangiana, principalmente, as interfalangianas também, mas metacarpo principalmente, evitar se tiver lesões na mão, porque às vezes pode fazer um movimento meio rápido, assim, o paciente fica com a mão muito fechada, que às vezes gera, esqueci o nome, que tinha muito nos pacientes com rancinias, mas gera uma lesão nas dobras aqui, sabe? Gera uma umidade, esse paciente fica muito hemiplégico fechado. Então, às vezes, se tiver com lesão, tomar cuidado, porque às vezes pode abrir essa lesão nessa pele, né? Então, trabalhar a expectativa do paciente, porque às vezes o paciente acha que colocar aquela luva lá, o movimento vai voltar. Eu falo, movimento só volta com movimento. Ah, tá, mas a luva tá mexendo para mim. Então, movimento só volta com movimento, com atenção no movimento. Não sei se eu me fiz entendido. O movimento só volta com atenção no movimento. Não adianta eu pegar uma luva e a luva ficar passivamente fazendo as coisas em mim, se eu não estiver fazendo junto, prestando atenção na parte sensorial, na parte motora. Então, é isso que eu explico para eles também, na terapia, ou para quem comprou, como aquele caso, para usar fora da terapia. Trabalhar essa expectativa do paciente é bem importante também. Somente se ele chegar, eu quero, depois não dizer, eu comprei porque aquele disse. Né, então, a gente conversou sobre isso, né, lembro disso, nunca tive problema, né, mas eu acho que é bom eu falar com vocês também sobre a expectativa do paciente, a gente não sair dizendo para todo mundo comprar e depois ainda ficam frustrados, porque nem eu falei lá, que não cumpriu o que os anúncios dizem que faz, propaganda, e cada caso é um caso, né, então cada modelo terá seus cuidados e orientações específicas. Aqui o exemplo da foto da paciente com uma mão em garra, olha o arco palmar dela, a palma dela é uma mão espalmada assim, né. Então, eu fui trabalhar com ela estratégias compensatórias, órteses de posicionamento, né, a luva não era indicada para ela. Então, quase todos os modelos que tem, que eu estava pesquisando, que eu já vi, eles têm, é possível ajustar o tempo daquela maquinazinha lá, seja que precisa ficar conectada, seja que tem só a bateria que você carrega, é possível ajustar aquele tempo, o tempo máximo é 30 minutos para usar, depende da paciente, do paciente, paciente jovem, tem atenção, vou falar, começa usando 10 minutos nessa tarefa, prestando atenção, então, depois a gente vai graduando, aumentando esse tempo, mas o máximo é 30 minutos, fazendo uso dessa estratégia. O tempo de abertura pode ser até 15 minutos, que você pode ajustar. Então, se você coloca um tempo de abertura 2 segundos, vai abrir rápido. Agora, você bota um tempo de abertura, paciente espástico, é bom que tenha um tempo de abertura de mais tempo, que daí ele vai mais devagar, não vai estar ativando tanto esses reflexos de estiramento ali, né? E para a espasticidade, é excelente fazer treinos específicos de tarefa, buscar esse retorno motor, fortalecimento. Então, só deixar mais lento, aumentar esse tempo para que não tenha tanta força, não seja tão brusco. Tempo de fechamento também, você pode ajustar até 15 minutos, você pode ajustar a força, e você pode ajustar vários modos, né, que nem eu falei, tem modos que é só para apreensão, tem modos que é para movimentos seletivos de dedos, tem modos que é para tipos de preensão, e tem o modo que é a ativação da máquina, do equipamento que tem ali, e tem outro que é você ativa. Quando o paciente vai pegar, você ativa para ele pegar. Quando o paciente vai soltar, você ativa para ele soltar, que eu também acho bem bacana, às vezes, no começo, usar com o paciente